Oi, gente, tudo bem com vocês? Quanto tempo, gente? Meu Deus! Tava olhando, tem 9 meses que eu postei aqui. 9 meses, eu fiz um ano, meu Deus do céu, como o tempo passa rápido. Se eu dependesse desse canal pra ganhar dinheiro, não ia fazer nem pro café. Ainda bem que eu tenho meu trabalho e não é sobre isso, né? Quando eu criei esse canal foi mais com essa intenção de conversar mesmo, compartilhar da palavra de Deus e muitas vezes poder trazer uma palavra de ânimo pro seu coração. Esse era o intuito, né? E confesso que era minha intenção continuar mesmo fazendo, né, os vídeos. Mas, meu Deus, como a gente se distrai, né, com as coisas, como que o tempo vai passando, como que tá corrido, gente. Você conversa com todo mundo, é a mesma coisa, é correria, 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 tempo pra quase nada. Às vezes você se compromete a fazer algo hoje, mas o tempo passa e muitas vezes você não consegue dar continuidade. E foi assim com esse canal. Eu confesso que eu não consegui dar continuidade. E eu tava olhando hoje, me bateu uma saudade, falei, gente do céu, né? Aí hoje eu aproveitei que hoje, agora que parou, que tava um tempinho chuvoso, hoje meus 2 filhos saíram, o pequeno sempre vai pra escola mesmo, mas sempre fica mais velho. Mas hoje ela também teve que sair para um compromisso, e aí ficamos aqui nessa casa, falei, lembrei, falei, por que não? Vou gravar um vídeo, vou falar um pouquinho com o pessoal, mas hoje era só mesmo pra gente falar um pouco sobre isso, que eu fiquei pensando sobre, com certeza, a maioria dos que estão me ouvindo nesse momento, estão passando por isso que eu falei, essa correria toda, essa pressa, nós estamos muito apressados, correndo atrás de muitas coisas, sabe? E isso, gente, isso é cansativo. Isso é cansativo. E pra onde é que a gente tá indo com tanta pressa? Pra onde que a gente tá correndo? Eu conversando com a minha tia, sabe? Minha tia mora ali pertinho de mim. E eu fiquei pensando, gente, eu quase não vou lá. Eu quase não vou lá, sabe? Conversar com ela, bater um papo com ela, passar um tempo com ela. E não só ela, mas tem tantas pessoas aqui que às vezes cobram isso da gente. E muitas vezes a gente tá aí nessa correria toda e a gente não tem tempo para fazer isso. E sei lá, a vida hoje, nesse tempo que a gente está vivendo, são tantos problemas, são tantas coisas que muitas vezes não estão nem sabendo lidar. Tantas pessoas enfrentando tantas situações, às vezes de enfermidade, às vezes de problemas no casamento, às vezes com os filhos. Talvez você vai se identificar aí com alguma coisa. Talvez aí tá lutando com, né, com alguém, com um ente querido no hospital ou até mesmo em casa, mas assim que tá precisando de cuidados. Isso é tão difícil, né, gente? É muito fácil a gente falar na prática, orar, Senhor, abençoa, mas para quem tá vivendo, gente, para quem tá vivendo, para quem tá ali sentado numa cadeira de hospital, sabe? Cuidando de pessoas doentes, acompanhando ali, não é fácil você dormir e acordar nas cadeiras que muitas vezes nem confortáveis são. Às vezes, muitas vezes, igual eu fiquei em cadeira de plástico, dessas cadeiras aí de plástico, a gente tem que ficar passar noites ali naquele lugar. Ai, meu Deus, quantas pessoas estão vivendo isso hoje? Quantas pessoas estão aí, igual eu falei, pessoas até mesmo dentro de casa, mas precisando de cuidado, de levar no banheiro, de dar banho, de muitas vezes as pessoas são agressivas e as pessoas têm que lidar com isso. Muitas vezes é lidando com filhos que estão indo por caminhos assim que os pais estão desesperados, não sabem o que fazer. Muitas vezes, igual eu falei, no relacionamento, que às vezes o casamento tá indo pra um lado que você não queria, talvez sua família tá se perdendo aí, tá se acabando e você não sabe também o que fazer, né? Muitas vezes é esse cenário que nós estamos vivendo. E, sabe, eu fiquei pensando, diante de tudo isso, primeiro é agradecer. Se você não está se encaixando em nenhum desses problemas, meu filho, agradeça a Deus. Agradeça, louve, adora o Senhor. Agora é de manhã aqui. É agradecer, meu filho. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, porque tá tudo bem. Tá tudo bem. Os problemas que eu tenho nem se compara ao que muitas pessoas estão vivendo. É agradecer, é ser grato. E se você está vivendo alguma dessa situação, ou talvez não é nenhuma dessas que eu falei, mas está passando por uma situação difícil, não sei, eu sei que é difícil, mas falar assim, não se desespere, mas tenta descansar no Senhor, sabe?
tenta buscar forças no Senhor, porque é só Ele que vai ser capaz de vir como um bálsamo aí, curador, um bálsamo que vai te trazer renovo, força para você conseguir passar por essas situações, porque isso faz parte da vida da gente, infelizmente. Muitas vezes, se a gente pudesse ir lá e retirar, né, da vida das pessoas esse fardo, esse peso, essa fase, fazer com que aquilo acelerar para que aquilo passasse logo, mas muitas vezes a gente se sente impotente porque a gente não consegue trazer solução para todo mundo. Mas eu acho que o único caminho, a única solução que nós temos é nos achegar a Deus. Porque muitas vezes com tudo isso que eu falei, com a correria, com os problemas, automaticamente a gente vai se afastando de Deus, daquele que tem a solução para todas as coisas, daquele que pode resolver. Muitas vezes a gente se desanima, muitas vezes a gente se aborrece, e aí fica difícil orar, fica difícil ler a palavra. Porque eu sei, porque há poucos dias eu passei por uma situação complicada que a primeira coisa que se sente dificuldade é nisso, é orar, é ler a Bíblia, porque vem um desânimo tão grande e, sei lá, isso nos afeta de uma forma tão grande. Então, assim, o meu conselho para você nesse dia, não sei qual, o que você está passando aí hoje? Como que está sendo a sua sexta-feira hoje? O que você está enfrentando hoje? Como está seu coração? Talvez ele está aí estraçalhado, né? Talvez a sua mente está estraçalhada de cansaço, seu corpo talvez esteja muito cansado. Mas a minha oração hoje é para que o Senhor venha trazer renovo sobre a sua vida. Renovo para você conseguir passar por tudo que você está passando. E é aquilo, vamos lembrar que Deus, Ele não nos dá um fardo que a gente não vai suportar carregar, né? Que vai ser difícil demais de carregar. Se Ele está te dando algo, se Ele está permitindo isso na sua vida, você vai conseguir vencer, você vai conseguir passar. Isso vai passar. Vai passar, por mais que esteja assim, difícil agora. Isso vai passar. E você ainda vai poder louvar o Senhor lá na frente, que você venceu mais essa. Mas não se afaste do Senhor, não. Não se afasta, não. Se aproxime dele, leia a palavra, ore e busque força no Senhor, descansa nele. E não perca a esperança, não perca a sua fé. Confie, que eu tenho certeza que Deus, ele, no momento certo, ele vai operar. Às vezes a gente precisa passar por esse deserto aí todo. Mas muitas vezes Deus está querendo te moldar ou te usar. Talvez Deus está te usando para fazer ser bênção na vida da pessoa e você nem sabe. Talvez essa luta que você está enfrentando é para ser exemplo para alguém. Você vai fazer diferença assim, grandiosa na vida de outras famílias, de outras pessoas e você nem sabe. Ou talvez é você mesmo, talvez Deus está, sabe, te preparando para te dar uma bênção lá na frente, mas para você receber essa bênção você precisa ser moldado hoje. E molde, gente, molde é dor. Moldar algo, dar uma outra forma. Eu fico imaginando um vaso, aquela passagem bíblica lá, um vaso nas mãos do olheiro, ele se quebra. Aí tem que ser moldado de novo, sabe? E para ser moldado tem que ser apertado, tem que ser ajustado. E isso, às vezes, muitas vezes causa dor. Mas é uma dor que muitas vezes vai ser necessária. E o propósito vai ser por um propósito maior, sabe? E por mais doloroso que seja. A gente não tá falando sobre que não tá doendo, a gente sabe que dói mesmo. Dói mesmo esses processos de aprendizagem, de transformação, de molde, de... Nossa, como que isso dói, gente? Como que isso é difícil. A gente não tá ignorando isso. Mas a gente só tá dizendo que, sim, é difícil mesmo, é dolorido mesmo, é desesperador mesmo, mas vai passar. E Deus vai te abençoar e fazer o que precisa. Deixe que Ele cumpra a vontade dEle na sua vida e lá na frente você vai colher os frutos disso. Você vai ver que você venceu e algo bom, com certeza, vai sair de tudo isso. Parece que não, mas sim, algo bom vai sair de tudo isso. Você vai poder exaltar o nome do Senhor. Ao olhar para trás e ver que realmente... Aí você vai ver, aí você vai entender por que foi preciso tudo aquilo, para que você teve que viver tudo aquilo. Tenho certeza que lá na frente você vai conseguir compreender. Hoje está difícil, mas lá na frente você vai conseguir enxergar com mais clareza. Porque quando a gente está vivendo um problema, nem sempre a gente consegue ver com clareza. A nossa visão ela fica embaçada.
pela dor, embaçada pelo cansaço, embaçada pela aflição, pelo desespero. Mas, quando tudo isso passar, você vai ver com nitidez, com clareza. É que nem a gente, às vezes, né, a gente tá vivendo ali uma situação, quando a gente tá com a visão ruim, aí quando você coloca um óculos, você vai, nossa vida, olha que diferença, né? Que diferença, como que eu tô enxergando melhor as coisas. E vai acontecer isso, lá na frente você vai conseguir enxergar com mais clareza e ver, nossa, então foi pra isso, então era isso. E vai poder louvar o Senhor aí. Então não desanime, seja forte. E que Deus possa estar abençoando grandemente sua vida, sua família. Eu gostaria de estar orando por você nesse momento. Você me permite? Então vamos lá, vamos falar com Deus? Querido Deus, graças eu te dou, Pai, para essas pessoas que estão me ouvindo nesse momento. Talvez sejam poucas pessoas, não tem problema, mas se uma pessoa estiver me ouvindo nesse momento, estiver ouvindo essa palavra, estiver precisando dessa oração, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar indo de encontro. Se é uma pessoa da família dela que está doente, que ela está tendo que cuidar, Senhor, vai lá, Deus, traga um renovo para essa vida. Sustenta ela para que ela consiga cuidar desse parente, desse irmão, desse tio, desse pai, dessa mãe, dessa avó, dessa filha, desse filho. Pai, em nome de Jesus, sustenta, Senhor. Traga cura, Deus, se assim for da sua vontade. Faça esse milagre na vida dessa pessoa, para a glória do seu nome. Se é enfrentando problemas no casamento, Deus, em nome de Jesus, não é desejo do Senhor que as famílias sejam destruídas, meu Pai. Mas em nome de Jesus, que você possa estar trazendo transformação, Pai, nesses cônjuges, nessa esposa, nesse esposo. Faça um milagre, Deus, opera, trabalha, Deus, em nome de Jesus. Traga a solução, Pai. Traga, Pai, não deixe que essa família seja destruída, Pai. Mas que em nome de Jesus o Senhor possa estar trazendo. Eu sei que muitas vezes, olhando com os nossos olhos, parece impossível. Talvez a transformação do outro, a mudança do outro. Mas nós sabemos que o seu Espírito Santo ele tem poder para trabalhar em corações que são duros, corações que estão rígidos lá, sabe? Corações, ó Deus, que de pedra mesmo, o Senhor tem poder para transformar. Então transforma a mente desse esposo, transforma a mente dessa esposa, transforma o coração deles, ó Deus, e restaura esse lar para a glória do teu nome, ó Deus. Te pedimos também por esse filho, por essa filha, talvez que ou que está doente, ou que está se perdendo aí nesse mundo. Pai, em nome de Jesus, trago de volta, Deus, trago de volta para sua presença, trago de volta para sua casa, faça a obra, Deus, trabalhe, opera nessa vida, Deus. Pai de amor, seja lá qual o problema que essas pessoas têm passado, têm enfrentado, Deus, talvez é doença mesmo, nelas mesmas, talvez elas estão enfermas nesse momento. Traga alívio, Pai, para a dor, traga, Senhor, a restauração da sua saúde, Pai. Opera, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem poder para isso. O Senhor é o único que pode fazer. O Senhor é o médico dos médicos e nós cremos nisso. Então, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando, Pai, cada pessoa que me ouve nesse momento. Que o Teu Santo Espírito possa vir, Deus, trazendo ânimo, trazendo renovo, trazendo esperança, Pai. Através de Cristo Jesus, que eles venham confiar no Senhor, que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. E que o Senhor, no tempo certo, o Senhor vai operar. O Senhor há de operar, porque o Senhor é Deus, Deus poderoso. A última palavra é sua, a última palavra é do Senhor. E no momento certo, a vitória vai chegar na vida dessa pessoa para a glória do teu nome. E ela vai poder testemunhar do que o Senhor fez. Assim nós oramos, Deus, entregamos cada uma delas no teu altar. No nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra, que Deus possa estar te abençoando. E prometo que eu não vou sumir. Em breve a gente volta aí para a gente poder conversar mais um pouquinho. Um beijo, tá? Fica com Deus e que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Tchau, tchau.